Donovan, hoje eu quero falar de um assunto um pouco diferente. Eu venho refletindo muito sobre quando que é o melhor momento para a gente fazer a comercialização da nossa commodity, da nossa produção. Pessoal, meu nome é Anderson Cato, engenheiro agrônomo, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dono do Agro. Meu nome é Donovan Maia, também sou engenheiro agrônomo e nós estamos aqui para fazer você cada dia mais dono do seu negócio. Donovan, hoje eu quero falar de um assunto um pouco diferente. Eu venho refletindo muito sobre quando que é o melhor momento para a gente fazer a comercialização da nossa commodity, da nossa produção. Muito boa pergunta, Anderson. Faz o seguinte, você percebeu que todo negócio ele começa e termina. O negócio em si ele tem que gerar lucro, concorda? Certo. Ou seja, preço de venda maior do que o preço de compra. E agora, aí toda empresa que você olha tem um setor de compras e tem um setor de vendas. E a produção rural e o produtor rural que não deixa de ser uma empresa que fatura milhões de reais. Por menor que o produtor seja, está mexendo com alguns milhões de reais. Olha só que interessante. E geralmente não tem um setor de vendas. Na verdade, parece um pouco acanhado isso, não quer falar de vendas, ou vamos esperar colher para poder falar de vendas. Então, o mundo inteiro está falando de vendas e o produtor rural está esquecendo de falar de vendas. E aí, nesse esquecimento, está perdendo muita oportunidade. Sabe por que eu tive essa dúvida? Só para contextualizar o pessoal que nos assiste. Imagina uma indústria de carro. A indústria de carro, quando vai lançar um carro novo, geralmente ela faz a propaganda, ela vende o carro, gera uma lista de espera para depois começar a produzir. Para saber do interesse, né? Para saber como vai ser precificado, como que se o mercado paga ou não para aquele produto. E o produtor rural não. O produtor rural, na grande maioria das vezes, espera chegar até o final para poder pensar na comercialização. E mais ainda, espera mais porque ele vai lá e guarda a sua safra. É errado? Não é errado, é uma grande estratégia, tem um armazém na sua propriedade, mas ele guarda para esperar o melhor momento ainda. Só que, o que está acontecendo? Você está comprando um produto e demorando demais para vender. Quanto mais você demora para vender o seu produto, maior tem que ser o ganho. Só que a sazonalidade de preço, a gente sabe que ele sobe e desce, porque é uma questão de oferta e demanda, início e final de safra. E aí, Anderson, as pessoas, os produtores geralmente têm uma dificuldade de pensar nessa venda, até porque a gente sabe que os grandes operadores de mercado são as grandes trades. E aí, esconde não, mas não passam, às vezes, não é do interesse que o produtor rural saiba, tenha a educação suficiente, mais formal, para entender como se dá a operação em bolsas, hedges, mercado de opções. Nós estamos aqui para isso, para pensar o seguinte: sabe quando é que tem que pensar e começar a vender a sua safra? Lá no planejamento. Quando você vai começar a planejar, porque o planejamento você já começa. Peraí, qual que é o preço da minha terra? Qual que é o preço do insumo que eu vou utilizar para fazer manejo de solo previamente? Qual o preço do meu arrendo? Então você já começa a precificar custo. Se começou a precificar custo, tem que começar a precificar preço de venda. Então, quando você faz as cotações para revenda, com as multinacionais, com algumas trades que fazem venda de insumos, você tem lá todos os preços. Foi colocando, empilhando custo um em cima do outro. Cada dia que você coloca custo, adquiriu um defensivo, adquiriu ureia, adquiriu KCl, tem uma relação de troca. Isso quer dizer o quê? Quantas sacas de soja eu tenho que produzir para poder pagar aquele custo? Só que é o seguinte, não adianta eu só fazer essa conta e deixar em aberto. Eu preciso realmente efetivar isso. E aí, será que eu tenho um mercado a termo? Será que eu tenho um contrato para fechar aquilo? Será que está todo mundo fazendo embarque? Ou será que eu quero deixar em aberto para poder participar ainda mais? A relação de troca não está muito boa, mas eu preciso travar ela. Minimamente ela tem que ficar aqui, porque vai que piora. Isso aconteceu nos últimos 2 anos. Então, o que nós temos que fazer, Anderson, é realmente ter um setor de vendas na propriedade rural. E eu falo isso não só de soja, de milho e sorgo, não. Fazendas de bovino, de gado também. Relação de troca entre boi e milho, por exemplo. Tem utilização de soja, tem utilização de sorgo. Então, esses insumos estão sendo precificados. Então, sempre que seu custo é precificado, você tem que começar a precificar a venda. Mas sabe qual que é a maior dor que eu enxergo nesse cenário como um todo? É que o produtor não é formador de preço. Não, ele é tomador. Ele é tomador de preço, seja de commodities, seja de insumos. Então, no final das contas, essa gestão do negócio é que vai ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso dessa estrutura. Agora, Donovan, olhando para esse cenário,
quais são as ferramentas disponíveis no mercado que o produtor pode utilizar para, a partir do planejamento, fazer e efetivar essa venda do produto. Por quê? E se ele não produzir aquilo que ele estava esperando? Será que mesmo assim ele pode se proteger de eventuais oscilações? Exatamente. Olha só, a primeira coisa que se pensa, e rudimentar, mas rudimentar no bom sentido de pensar que é lá de trás, tá? Não de ser rude, mas de pensar que a troca é um dos princípios que acontecia desde o tempo das Índias. Então, a troca é um instrumento do produtor rural de poder travar o seu preço. Mas aí tem alguns desafios, porque a troca ela tem um ponto positivo, que é de financiamento da safra e de travar o preço de custo. Isso é muito interessante. O que ela não te garante são algumas outras coisas. Por exemplo, caso você não consiga produzir, você tem que cumprir aquele contrato lá e tem que dar um jeito. Senão tem o achado, você tem que entregar a soja, de algum jeito você tem que entregar. E o outro ponto é que geralmente você não participa da alta se houver. Então tá ruim em relação de troca, mas então não participo. Bom, mas é uma ferramenta. Outra ferramenta para travar o preço é simplesmente o contrato a termo. E aí você não vincula nos defensivos, mas você faz um contrato de entrega. E nesses outros dois pontos negativos que eu falei antes, esse também entra. Pronto. O ponto positivo é que você tem um preço mínimo, que você pode não ter lá na frente. E aí você garante também a relação de troca dos seus insumos. Agora, tem o mercado financeiro. O mercado financeiro que 2% da produção brasileira, eu vou colocar como produtores, tá? Mas 2% dos produtores brasileiros utilizam, têm oportunidade e conhecimento para utilizar. Ainda é muito pouco, hein? Muito pouco. Você sabe o que se utiliza lá nos Estados Unidos? A CBOT, Chicago Board of Trade, que é a Bolsa de Chicago. 20 vezes o volume mundial de produção de soja roda lá em Chicago. Aqui no Brasil, 2% da produção brasileira roda na Bolsa Brasileira. Aí a gente fala da baixa liquidez. Mas quanto mais gente operar, gente, melhor fica. Esse é um mercado que quanto mais gente, melhor fica. E aí você tem algumas opções. Opções chamadas opções, inclusive. Mercado de opções, call, put. O que é uma call? Você tem o direito de compra. Ou seja, se subir você ganha, se cair você não perde. Você tem o direito de venda. Se cair você recebe. Put, no caso. Perdão. A put, se cair você ganha, se subir você não perde. Vai depender do seu momento e da sua estratégia. Porque, por exemplo, se você já fez um contrato a termo, já tem que entregar a sua soja, mas você quer participar na alta, vai utilizar uma call. Mas, por exemplo, se você quer deixar a sua soja disponível, mas quer para poder pegar prêmio, por exemplo, o prêmio está baixo, eu quero participar de um prêmio. Garantir o preço mínimo. E garantir um preço mínimo ainda. Você pode utilizar uma put. Por quê? Porque se cair, você está protegido. O seu preço do físico cai, mas aí você é reembolsado pela bolsa. E caso suba, você não tem que pagar nada para a bolsa e você tem o seu produto físico para poder vender e ter o seu lucro. Então, no final das contas, o momento de pensar em vender é no planejamento. É hoje, todo dia. E, Donovan, para a gente finalizar, o que eu quero entender é o seguinte: o que está faltando para o produtor brasileiro realmente entrar de vez na bolsa, realmente usar todas as ferramentas disponíveis para garantir êxito no seu negócio? Porque eu penso que oportunidades não faltaram para que a gente tivesse margens positivas esse ano. O que faltou, muitas vezes, foi tomada de decisão. Um grande amigo meu chamado Anderson Cato disse o seguinte: não tomar decisão também é uma decisão. E eu conversando com vários produtores, eles falando assim: esse ano é um ano de crise. Pessoal, esse ano só é um ano de crise pela falta de decisão. Ano passado, nós tínhamos soja a 120, 130, 140 reais no momento da relação de troca, ou seja, quando era o momento de vender? Na hora da relação de troca, comprando insumo. Só que o que aconteceu? Nós não comercializamos, deixamos lá para frente. Mas sabia o que o produtor fez? Tradeou. Trade mesmo. Ele comprou insumo num preço na hora e deixou esperar lá para frente especulando o preço da soja. É difícil dizer isso, mas foi exatamente o que aconteceu, na expectativa de que o preço subisse. Aí se perguntou o que está faltando. Só que nós vimos que o produtor também sentiu muito, foi lesado nas contas dele. Quando a pandemia começou, ele estava com o preço travado e o preço subiu. Ele não conseguiu participar da alta. E aí depois, um pouco mais para frente, o que ele fez? Deixou em aberto e o preço caiu. Então ele sofreu muito. O que está faltando então? Educação e no sentido de conhecimento. Tem que conhecer todas as estratégias de comercialização, que inclusive quando você opera em bolsa é mais barato do que às vezes fazer um armazém.
É muito mais barato do que perder aquele dinheiro. Sabia, Anderson, cara, que eu fiz um levantamento, foi perdido só no estado de Goiás mais de 100 bilhões de reais em valor bruto de produção, porque a produção foi parecida com a do ano passado. A gente teve perda sim, mas pouca. Parecida com a do ano passado. O problema é que o preço caiu muito. Quando você multiplica isso, mais de 100 bilhões de reais saiu da onde? Do bolso dos produtores. Fiz uma conta esses dias. A decisão de não comercializar lá em novembro e dezembro do ano passado, deixar para comercializar esse ano numa fazenda de 1.000 hectares, o produtor perdeu cerca de 1.300.000 reais. Então, esse não conhecimento gera um problema muito grande para o bolso do produtor. O que está faltando? Conhecer mais. Aí a gente convida, nós estamos nas redes sociais aí, no Instagram, no LinkedIn, aqui no YouTube, curte, compartilha, manda para aquele amigo seu que você acha que vai ajudar para poder nos acompanhar, né? Temos o Desvendando o Mercado Futuro lá no Instagram e o que falta mesmo é mais conhecimento para poder tomar decisão, né? E com isso, pessoal, quanto mais vocês conhecerem do seu negócio, quanto mais vocês se prepararem para tomar boas decisões, mais vocês vão ser dono do seu negócio.